Então, na impressão, a gente teve a informação de que existe a possibilidade da gente manter o sulfato ferroso na forma de comprimidos, porque o paciente engole o comprimido, mas quando a gente foi ver a prescrição, não tinha sulfato ferroso nem ácido fólico prescrito. Então, foi sugerido para a equipe incluir na prescrição médica esses itens. A mãe também trouxe um relato de alergia ao medicamento clavulanato, que não estava aparecendo ainda no prontuário dessa paciente. Então, o farmacêutico também incluiu esse relato, né, na evolução farmacêutica e também conversou com o médico e já sinalizou, olha, existe um relato de alergia, né, ao clavulanato, para que eles saibam. Então, depois disso, depois dessa intervenção farmacêutica, foi evoluído pelo médico, que ele prescreveu o ácido fólico e o sulfato ferroso conforme o uso em casa. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve a inclusão do ácido fólico e do sulfato ferroso drágia, que a paciente consegue engolir. Aqui, aproveitando, a gente pode ver a questão do protocolo da dor, ó. Esse paciente, então, tem síndrome torácica aguda, ele tem dor. A gente tem a dipirona injetável de 6 em 6 horas fixo, faz sentido, porque realmente eles têm bastante dor. O ibuprofeno suspensão oral está se necessário. Provavelmente essa criança tem um acesso, tem, né, porque está com cefuroxima endovenosa prescrita, então ele tem um acesso venoso, já aproveita e já faz a dipirona endovenosa nesse acesso, né? Ele tem morfina se necessário e o paracetamol oral fixo. Então, tem um analgésico por via oral fixo, que é o paracetamol, e tem outro analgésico fixo endovenoso, que é a dipirona injetável. Então, esse paciente, ele tem também o ibuprofeno, se necessário, e a morfina, se necessária, com a observação ser dor forte para morfina. Então, se eu tenho 2 itens que têm fixos, eu vou iniciar, se o paciente continuar tendo dor, ele vai usar primeiro o ibuprofeno, se febre ou dor, e depois, se ainda com ibuprofeno não cessar a dor, a equipe de enfermagem vai poder fazer uso de morfina se a dor, na escala de dor, for dor do tipo forte. Se não, vai entrar em contato com o médico para tentar readaptar essa prescrição. Aqui um outro exemplo agora de UTI pediátrica. Paciente Pedrinho, 9 quilos, 1 ano e 6 meses, internação em UTI pediátrica, com acompanhamento pela hepatopediatria, apresentou hiperglicemia, sendo incluída insulina contínua na prescrição. Como que a equipe médica prescreveu essa insulina? No nosso sistema, a gente recebe, na nossa tela, a gente tem a insulina e depois o soro acoplado logo abaixo, tá? Então, é assim que aparece a prescrição para nós. Primeiro, o médico prescreveu 100 UI de insulina regular humana a ser diluído em 10 ml de cloreto de sódio 0,9%, num gotejo a 0,6 ml hora. Após a intervenção farmacêutica, ele trocou o 100 UI da insulina regular humana para 10 UI. Quando a gente foi avaliar essa prescrição, a gente verificou que essa prescrição, ela tinha 0,67 UI por quilo por hora. E se vocês olharem em bases de dados, vocês vão ver que a dose usual inicial, ela é de 0,05 a 0,1 uma unidade por quilo por hora. Então, o 0,67 seria muito acima da dose usual. Então, realmente, em pediatria, a gente tem que cuidar muito a questão da dose e da segurança no uso de medicamentos. Essa prescrição, ela foi vista antes do preparo do medicamento, então o paciente não chegou a receber. Mas, reparem que 100 UI equivale a 1 ml. Então, pode ser que a equipe de enfermagem não se dê conta, puxe 1 ml, né, na hora de fazer uma diluição. Então, aqui a gente teria 1 ml mais os 10 ml, correndo a 0,6 ml hora. Então, não é impossível de se preparar isso, até porque não é tão comum a gente ter insulina na UTIP. Então, isso aqui é bem preocupante, porque
demonstra como é importante o nosso papel para que a gente possa evitar esse tipo de erro. O correto seria 0,067 UI por quilo hora. Então, erraram ali apenas num zero, né? Outro exemplo, agora eu trago um pouquinho de algumas telas da No Harm, né, para vocês terem uma ideia de como que aparece, né, para nós. Aqui, é uma prescrição da UTI neonatal. A gente teve um paciente que fez uso de piperacilina e tazobactam, e nesse caso, como é muito incomum o uso, né, desse antibiótico na UTI neonatal, ele vai aparecer para a gente com essa cápsula aqui vermelhinha de 4, porque é um medicamento que a gente não tem ainda um histórico grande de doses para a inteligência artificial poder entender que aquilo está dentro da dose usual. E isso é bom porque, como é um medicamento incomum, ele, de certa forma, está nos sinalizando para que a gente faça, então, uma avaliação desse medicamento, que não é tão usual assim. Quando a gente vai olhar a dose, ela está correta. Aqui houve uma alteração de peso, mas o que o médico gostaria seriam uns 80 miligramas quilodose de piperacilina de 6 em 6 horas. Então, o médico calculou pela piperacilina, isso está correto, e essa informação que eu grifei aqui em laranja, eu acho ela bem importante, porque quando os antibióticos são em associação, muitas vezes, mesmo que a prescrição médica esteja correta e o campo da dose seja correto, que o médico tenha levado em consideração a dose da piperacilina para o cálculo, muitas vezes a equipe de enfermagem fica com dúvida na hora do preparo. Então, esse preparo, ele também deve ser pela piperacilina? Será que o médico está levando em consideração essa informação? Então, é bem importante que a equipe de enfermagem saiba disso, e é por isso que a gente pede ali no hospital para colocar na observação essa informação. Aí todos ficam cientes do que a equipe médica deseja. Então, fica claro que o raciocínio clínico dele foi calculado pela dose de piperacilina, né, e dessa forma não haver erros, né, no preparo também do medicamento pela enfermagem. Então, mesmo que a gente tenha um alerta pela, pela No Harm, é interessante que a gente deixe essa prescrição o mais completa possível. Essa é a parte, então, que entra o farmacêutico. Então, e outra coisa que é bem interessante é que ele também traz alguns alertas, ó. Nesse caso, a piperacilina, ela é incompatível com fenitoína. Esse paciente estava usando fenitoína. Ele tinha uma outra via disponível e ele não estava sendo usado na mesma via. Mas é importante que a gente saiba essa informação, porque muitas vezes os acessos venosos são poucos, né, são escassos, e a gente precisa dessa informação para poder ajudar a equipe de enfermagem na administração, na alteração de aprazamento. Nessa mesma tela, o que eu acho bem interessante é esse campo aqui que inclui anotações. Então, eu consigo incluir uma anotação que, se eu não estiver no hospital e uma outra colega estiver me substituindo, ela consegue enxergar, mas aparece só para nós, para a equipe médica não. Então, como não é um medicamento usual e como esse paciente provavelmente ele vai alterar o peso conforme os dias, né? E a checagem da No Harm, ela vai cair, porque o paciente vai ter alterado de peso, eu consigo deixar uma anotação aqui que para a idade gestacional desse paciente, ele deve receber 80 miligramas de piperacilina, quilodose a cada 4 horas. Então, eu tenho essa informação para me lembrar, é aquele paciente que eu já revisei, né, que tem uma idade gestacional X, que para essa idade gestacional X, eu preciso de 80 miligramas de piperacilina por quilo a cada 6 horas para fazer o tratamento correto. Aqui é um exemplo de duplicidade na prescrição que não é quase falha. Ele me alertou que eu tenho, então, uma prescrição com vitamina A mais D3, mas também com vitamina D3. Então, ele está me sinalizando que existe essa duplicidade. Nesse caso, era um paciente acompanhado pela hepatopediatria, por consultoria, precisando de doses altas de vitamina D3, então essa duplicidade era proposital. Mas, claro, volta e meia a gente pega algumas prescrições
cujas duplicidades são não intencionais. Aqui a gente tem um outro exemplo, o sulfametoxazol trimetoprim também aparece como item 4, ele não é um antibiótico muito comum na neonatologia, então ele acaba aparecendo assim para a gente como um sinalizador, né, de não usual. A dose estava correta, estava tudo certinho, estava bem completa a prescrição dessa associação. E ele trouxe vários alertas, trouxe 7 alertas. Era um paciente que usava muitos medicamentos, e dentre esses alertas, ele sinalizou a ketamina, que era incompatível. E isso foi muito importante, porque quando eu fui conversar com a equipe de enfermagem, eles estavam fazendo o Bactrim, né, o sulfametoxazol trimetoprim, na mesma via da ketamina. Não chegou a ter alguma formação de precipitado, alguma alteração para o paciente, mas isso acarretou, sim, numa intervenção farmacêutica com troca da via de administração, né? Foi para outro lúmen do catéter a administração da sulfa, para evitar incompatibilidade, desculpa. E aqui algumas referências, né, que eu trouxe para vocês,